Eu quero, mais uma vez, dar saudação a todos que me seguem nas redes sociais. E a paz do Senhor para todos os irmãos e para todos aqueles que simpatizam os meus estudos e os que não simpatizam. Meus amados irmãos e ouvintes e seguidores da rede social, nós temos muitas polêmicas nesses últimos dias sobre as passagens bíblicas, principalmente por causa de escândalo, por causa de pessoas que às vezes queira se aproveitar, mas tem pessoas que às vezes torcem a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é pura, ela é a verdade, ela é a certeza para a nossa salvação. É a palavra de Deus. A bússola do crente é a Bíblia. Ele se dirige pela Bíblia. Então, você examinando as Escrituras com detalhes, com paciência, você vai chegar a entender a palavra de Deus através do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem revela, ele é quem dá sabedoria. É o Espírito que Jesus enviou, o Espírito da verdade. Então, nós temos uma polêmica nesses dias sobre o dízimo. Quando se fala em dinheiro, todo mundo dá um ré. Mas a Bíblia condena o amor ao dinheiro. A Bíblia condena que o homem não pode amar a dois senhores. Amar a Deus e a Momos, que quer dizer o Deus da riqueza. Ou ele segue um ou segue outro. A Bíblia também diz que o homem não pode ser avarento, orgulhoso, vaidoso, mas ele tem que ser simples. A Bíblia diz que o homem vaidoso, isto passa, isso é da carne. Mas a simplicidade vem de Deus. Eu, como professor e um pedagogo e um seminarista, eu tenho examinado a palavra de Deus com detalhe. Com detalhe. Às vezes as pessoas falam e eu fico observando com detalhe. Existe coisa que você nunca ouviu. Talvez que você estranhe, porque nunca ouviu. Também que existe coisa que você já está enjoado de ouvir. Mas a Bíblia e Jesus nos ordenou que nós examinasse as Escrituras. Em São Mateus, no capítulo 22, e o versículo 22, que não foge da minha memória, que o computador já está ficando meio com vírus, esquecendo-se. Ele diz que erra o homem erra por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Se ele erra, ele peca, porque ele não conhece. Lá em São João, capítulo 5, versículo 39, Jesus disse: examinais as Escrituras, por ela terás vida eterna. São elas, está no plural, são elas que de mim testifica. De Gênesis a Apocalipse, fala de Jesus. Fala do autor da salvação, Jesus Cristo, não fala de outro.
E nesses últimos dias nós temos visto pessoas se endurecendo, ficando em credo, através do dízimo, através para recuar, para não dar o dízimo. Mas aqui nesse estudo nós vamos aprender para que é o dízimo, por que foi ordenado o dízimo, se é da lei ou se é da graça, se o dízimo está no Novo Testamento ou não. Nós vamos ver nesse estudo com cautelamento. Observe. O que a Bíblia diz sobre o dízimo? O que ela diz? O dízimo, na Bíblia, era uma prática do Velho Testamento. Mas os crentes de hoje ainda é convidado a ofertar a Deus. A ofertar a Deus. No Velho Testamento era dízimo. No Novo é oferta. Porque vem da linguagem. Dízimo no Velho é no hebraico. No Novo, ele vem para o grego, que era a linguagem atual daquele povo, naquela época. Na Bíblia, dar o dízimo é uma forma de agradecer a Deus. O dízimo sustentava o templo, os sacerdotes e levita e os pobres. Era para isso os dízimos. O dízimo. O que significa dízimo? Quando se fala nisso, é uma polêmica, porque é dinheiro. Dinheiro faz os nossos olhos encher. E faz nós ficar com a mão mirrada. Porque falou em dinheiro. O dízimo significa 10ª parte. Não é pesado. Não é muita coisa. O dízimo significa 10ª parte. Os judeus davam a 10ª parte de seu rendimento a Deus. Se fosse no Brasil, hoje aqui, significava que por cada R$10 que as pessoas recebiam no salário, daria R$1. R$1. E você ficava com 9. Veja se é muita coisa. A Deus, dava R$1 a Deus. Mas Deus não quer dinheiro, escute lá. Se ganhasse R$1.000, daria 100. Mas se só ganhasse 10, daria 1. Não é maneiro? É. No tempo do Velho Testamento, as pessoas viviam principalmente da agricultura. Talvez que as pessoas da cidade grande ou das capital não saibam o que é agricultura. Agricultura são pessoas que plantam lavoura, que vivem nas roças, no interior. Então, o povo de Israel era agricultor. Vivia na agricultura. E não havia muito dinheiro. Na agricultura não há muito dinheiro. Só há o que se planta. Por isso que nos interiores não tem muito dinheiro. Tem faltura de alimentação. Dinheiro não existe, é pouco. E as transações eram feitas trocando um produto por outro produto. Por isso, os dízimos eram principalmente dados em produto agrícola, como ovelha, levava farinha e azeite. Segundo as crônicas,
capítulo 31 e versículo 5, você vai ver esta parte. Quem não podia transportar aquela mercadoria, o produto para o templo podia vendê-lo e entregar o dinheiro. Porque ele não podia levar, ele não tinha veículo, não tinha carro, não tinha como levar. Então ele trocava por dinheiro, botava na mochilinha e levava. Para que servia o dízimo? Era para que isso? Vamos aprender. O dízimo era uma ordenança para os judeus e servia para agradecer a Deus. A Bíblia ensina que tudo que temos é dado por Deus. Deus é o verdadeiro dono de tudo no mundo. Jó, capítulo 41, versículo 11. Dar o dízimo era uma forma de reconhecer que seu sustento depende de Deus, não de sua riqueza. O dízimo também servia para sustentar o templo. O templo, às vezes, precisava de obra de reparação. E os dízimos cobria as despesas. O dízimo também sustentava os sacerdotes e levitas, que não receberam terra de herança, como os outros israelitas. Os levitas não tinham herança. Eles não podiam trabalhar. A sua obra era no templo. Então, eles tinham que ter uma certa parte para sustento seu e da sua família. E se dedicava ao serviço do templo e a ensinar as escrituras ao povo. O dízimo também tinha uma função social. Na Bíblia, o amor a Deus sempre está ligado ao amor ao próximo. Por isso, uma parte dos dízimos era dada aos pobres, para aliviar a sua situação. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 28 e o 29. Dar o dízimo era uma forma de mostrar misericórdia e criar igualdade social. Ninguém ali sofria, porque tinha o dízimo dado pelo o povo. Ninguém sofria. Era tudo igual. Era aquela singeleza, aquela pureza de coração. O dízimo é um mandamento para o cristão? O dízimo tem algum mandamento? Não. Dízimo não é mandamento. O dízimo não é mandamento para cristão, mas é recomendado. Jesus não nos ordenou dar o dízimo, mas nos ensinou sobre a importância de ofertar. É muito importante ofertar. As ofertas do cristão devem ter a mesma função que os dízimos. É a mesma coisa. E qual é a função dessa oferta? Agradecer a Deus. Nosso sustento vem de Deus e não devemos ficar presos pelo amor ao dinheiro. São Mateus capítulo 6, versículo 24. Cobrir as despesas da igreja. O bom senso dita que quem quer usufruir da igreja deve ajudar com as despesas. Se você quer ter uma igreja adornada, se você quer ter uma igreja bonita, então você deve ofertar, você deve dar.
com alegria. Vamos mais para frente. Examina aí na palavra de Deus, nas escrituras. Não vá pela cabeça dos outros. Quem anda pela cabeça dos outros é piolho. Ajudar os mais necessitados. É para isso as ofertas. É a mesma ordem do dízimo. O cristão deve ajudar os seus irmãos mais pobres. Porque tem pessoa na igreja que só há misericórdia. Enquanto você hoje tomou um café, existe dele que ainda não tomou. Então ele vai chegar aonde está a secretaria da igreja e lá se deve ajudar ele com as ofertas que você deu. O dízimo é apenas uma quantidade recomendada que não é pesada demais. Os primeiros cristãos não se limitavam aos dízimos. Dava muito mais de acordo com as necessidades da igreja. Atos dos Apóstolos, leia lá, capítulo 4, versículo 34 e o 35. O Novo Testamento dá alguma recomendação sobre como ofertar, de acordo com a sua possibilidade. Deus não quer que você dê mais do que consegue. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 12 a 13. Deus não quer que você dê mais para modo você ficar sufocado. Dê conforme a sua renda. O regulamento. É bom criar um hábito de ofertar com regularidade. Lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 a 2. Examine aí. Com alegria. Tudo que nós dá para Deus é com alegria. Oferta não é uma obrigação, mas é uma benção. Porque significa que Deus providenciou. 2 Coríntios, capítulo 9 e versículo 7. Cada um contribua o que propôs no seu coração. Não com tristeza, mas com alegria. Porque Deus só recebe quem dá com alegria. Ele só retribui aquela pessoa que dá de bom coração. Para sustento, para providenciar. Porque dízimo é uma ordenança, não é um mandamento. É uma ordenança de Deus. E que Deus nos ajude e nos abençoe neste dia, em nome de Jesus. E que todos os irmãos tenham a mão aberta para a obra de Deus. Que Deus assim se agrada, em nome de Jesus Cristo. Amém.